Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Leonardo Bandeira, que é médico endocrinologista. Dr. Leonardo tem um Research Fellow pela Columbia University, está na diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e é doutorando pela Universidade Federal de São Paulo. Então, primeiramente, Leonardo, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da testosterona baixa, também conhecida como hipogonadismo masculino. No caso, vamos discutir isso no homem. Então, primeiramente, bem-vindo e espero que a gente aproveite essa discussão aqui. Obrigado, João. Prazer novamente estar com você aí nessa discussão e vamos lá, estamos à disposição. Bom, eu atuo, né, dentro da área de medicina do esporte, que é uma área onde a gente está tendo muito problema com o uso abusivo de testosterona e de esteroides anabolizantes em geral, né? Ah, Isso tem sido feito por questões estéticas, por questões de ganho de desempenho esportivo, e aí a gente não está falando um uso que eu não quero entrar nessa discussão aqui, é um tema para outra discussão, uma coisa maior de fato a pessoa que faz isso de forma intencional, né? Agora, a testosterona, ela tem de fato indicações clínicas para serem usadas, para ser utilizada, é, especialmente numa condição que a gente chama de hipogonadismo masculino, quando você tem uma deficiência da testosterona, né? O problema é que parece que atualmente qualquer pessoa tem deficiência de testosterona, né? Então, de alguma forma, parece que se tenta criar mecanismos de encaixar as pessoas na indicação de usar testosterona. Então, é um pouco em cima disso que eu queria discutir com você, quer dizer, tentar identificar melhor quando utilizar, por que utilizar, quais as consequências desse uso, pensando de fato naquela pessoa que precisa do ponto de vista clínico, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é em relação aos sintomas do hipogonadismo masculino. Quer dizer, quando é que você vai desconfiar clinicamente que a testosterona está fazendo falta? Bom, então vamos lá, né, João? É isso aí que você falou, estou totalmente de acordo. Virou um problema de saúde pública isso, né? Porque o uso está muito indiscriminado. E a maioria das vezes, para isso, você falou, fins estéticos, fins de academia. E às vezes não é nem isso, o paciente nem sabe, o paciente acha que está baixo, e não está. Está ali 300, 400, que é dentro do normal, mas vai em algum médico desses aí que a gente sempre fala, que não são médicos de verdade, e eles passam. E às vezes não é nem culpa do paciente. Mas o que a gente tem que deixar claro é que os sintomas do hipogonadismo... Então, primeiro, o que é o hipogonadismo? É a falta dos hormônios sexuais. Então, isso no homem e na mulher, tá? Por exemplo, menopausa na mulher é uma situação de hipogonadismo, né? Os hormônios sexuais caíram. No homem, existem situações de hipogonadismo, que realmente a testosterona está baixa, tá? Existem várias causas. Quando você vai desconfiar disso? Quando tem sintomas específicos sexuais, então queda de libido e ereção, basicamente é isso. Hoje em dia todo mundo acha que está cansado porque a testosterona está baixa. Não é. Cansaço, muita coisa dá cansaço. Qualquer coisa dá cansaço. Você dormir mal dá cansaço. Você não fazer exercício físico dá cansaço. Você trabalhar muito dá cansaço. Então, pessoas querem tomar testosterona porque estão cansados. Esse é no momento, é isso agora, né? Mas existem os sintomas específicos. Então, basicamente, queda de libido e ereção. É isso que você tem que pensar. É isso que faz você pensar que tem um hipogonadismo de fato, né? Ou seja, queda da testosterona. Ótimo. Bom, a testosterona baixa, ela é mais comum em pessoas obesas, né? Então, pessoas obesas têm, é muito comum ter também uma deficiência de testosterona. A obesidade é que está levando a essa redução na testosterona ou seria a testosterona baixa que provoca a obesidade? A obesidade é a causa. Então, assim, e é isso que falta, né? É isso que a gente vê todo dia no consultório, é esse erro de não investigar a causa do hipogonadismo. Tem gente que tem a testosterona baixa mesmo. E muitos médicos simplesmente só passam testosterona. Tem que investigar.
Então, na investigação de hipogonadismo, então vamos dizer que você veio com a testosterona baixa. De fato, baixa. Tá? 100, 200, isso é baixo. Não é 300, 400. 300, 400 é no limite. 400 é boa, 300 é no limite. Então, 100, 200, baixa. Confirmou, repetiu, confirmou, baixa. Então, o que você tem que... De onde você tem que partir para a próxima etapa da investigação? Ver se é um hipogonadismo com hipergonadotrófico, que a gente fala, né? Ou seja, com gonadotrofinas altas, LH, FSH, ou hipogonadotrófico, com gonadotrofinas baixas. Então, o próximo passo na investigação é isso, é pedir as gonadotrofinas, FSH, LH. Porque se vem alta, isso sugere um problema testicular. Então, direciona a sua linha de investigação para o testículo. Tem uma varicocélio, alguma coisa no testículo. Se for um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, com gonadotrofinas baixas, LH-FSH baixo, sugere alguma causa hipofisária, tá? Então, alguma coisa na hipófise, alguma coisa central. Dentre as causas centrais, tem o que a gente chama de hipogonadismo funcional, que é aquele hipogonadismo que não tem... O que se diz, na verdade, é que é misto, tá? Mas seria mais central, mas pode ser misto. Porque a inflamação pode levar a hipogonadismo tanto da central quanto do testicular. Mas é mais central. Normalmente o LH e o FSH não estão altos. O hipogonadismo funcional não tem uma lesão lá. Então, uma das principais causas de hipogonadismo é o hipogonadismo funcional, que é secundário, muitas vezes, à obesidade. Então, a obesidade, pela inflamação, leva à diminuição da produção do LH-FSH, mas também vai no testículo. Então, é o que a gente chama de hipogonadismo funcional. Só para citar outra causa de hipogonadismo funcional, é exatamente o uso prévio de esteroides anabolizantes. E você usa e você diminui a sua própria produção, né? Quer dizer, não porque senão funcional, porque não tem uma lesão, a função que não está correta, né? E Quer dizer, você corrigindo isso, você provavelmente melhorando o peso, melhorando outros fatores, a tendência é que ela volte a tendência é que ela volte. recupere essa perda, essa deficiência, Isso. vamos dizer assim. Né? E aí, se não recuperar, você pode considerar uma reposição de testosterona. Se você vê que você investigou causas, você tratou a obesidade e essa testosterona não recuperou, você pode considerar uma reposição. Realmente você foi atrás da causa, você tratou a causa e ele não melhorou, ok, você pode considerar uma reposição. Mas primeiro você tem que tratar a causa. A causa é a obesidade nesse caso. Então você tem que tratar a obesidade. Muitas vezes você trata a obesidade, essa testosterona vai de 200, 300 para 500, 700, 600. E aí, junto com a obesidade, tem outros fatores funcionais que também vão, de alguma forma, contribuir para isso, né? Então, falaria o sedentarismo também. Sim, quando tratar a obesidade, tem que tratar como um todo. Melhorar a alimentação, melhorar o exercício físico, dar medicação para a obesidade eventualmente, né? Então, você trata a obesidade como qualquer obesidade, com manejo de estilo de vida e, eventualmente, medicação. E isso, muitas vezes, melhora a testosterona. Eu falo assim, independente da obesidade, né? Quer dizer, acho que sedentarismo, alimentação inadequada, falta de sono, são todos fatores que podem, independente um do outro, estar contribuindo para uma queda na testosterona. Né? Isso. Lembrando que o estresse, a falta de sono, a ansiedade, isso eleva a prolactina. A prolactina também diminui a testosterona. Então, tem isso também. Uma coisa que você pode fazer, né, que isso é até um teste terapêutico, é dar o quê nesses pacientes obesos? Você vai tratar a obesidade, tá? Você pode dar o Clomid, que é o clomifeno, né, que ele é uma medicação que vai estimular a própria produção, né, a sua própria produção de testosterona. Ele vai estimular a LH-FSH. Então, você não está dando hormônio exógeno, né? Você está estimulando a sua própria produção. Quando essa testosterona, que estava ali em 200, 300, você dá clomifeno, ela sobe muito, vai lá para 800, 900 mil, significa que seu eixo está bom. É que provavelmente, você perdendo peso, você vai conseguir manter esses bons níveis de testosterona, sem precisar fazer reposição de testosterona. Ótimo. Ainda do ponto de vista sintomático, antes de entrar na questão de exames, né? O sono costuma se afetar, ele pode levar
uma testosterona baixa, quer dizer, um déficit de sono, uma fadiga, cansaço crônico, mas a testosterona baixa ela também vai causar insônia. A testosterona baixa vai dar, a gente fala aqueles sintomas específicos, né, que eu falei, de libido e ereção, mas claro que vai dar outros sintomas de fadiga, né, cansaço, insônia, ou sono excessivo, né, falta de disposição, né, então a pessoa pode deprimir, né, entrar num humor mais deprimido. Então tudo isso vem junto, né, mas isso pode ser, são sintomas de várias outras, né, várias outras patologias. Então, o que acaba direcionando a gente são os sintomas sexuais. Mas, claro que esses sintomas gerais, mais inespecíficos, podem vir juntos também. Você poderia dizer, então, que uma pessoa que não tenha esses sintomas de falta de libido e de problemas de ereção, de tudo isso, que ela não tem clinicamente uma falta de testosterona. Os outros sintomas poderiam se explicar por outras causas e aí não é a testosterona que vai... Ou seja, não era nem para pedir exame desse paciente que não tem esses sintomas, né? Ótimo. Outra coisa que acontece bastante o paciente tem queda de libido e não tem de ereção. Então, isso já faz a gente suspeitar que não é testosterona o problema dele, né? Quando você vai investigar, ele está com queda de libido porque está... Sim, por motivos diversos. Trabalhando, N motivos, né? Peso, né? Mas quando você vê a testosterona não está baixa, né? Normalmente, quem tem queda mesmo de testosterona tem os dois baixos, libido e ereção. Tá? Então, o paciente que não tem isso, não era nem para ter sido pedido o exame de testosterona. Mas, hoje em dia, né? Ótimo. O exame é quase que uma rotina, né? Mas, virou uma rotina. Exato. É parte do exame, o hemograma e a testosterona e os exames de... Forma errada, né? Mas virou. Exato. Bom, partindo para essa parte laboratorial, então, né, não é muito fácil caracterizar a testosterona baixa, porque ela é influenciada por muitos outros fatores, né? Primeira coisa que eu queria discutir com você, quer dizer, existem diferentes tipos de exames. Então você vai falar da testosterona total e da testosterona livre. O que é isso? Então vamos lá. A testosterona, parte dela está ligada ao SHBG, que é a proteína ligadora, né? É a globulina ligadora que transporta a testosterona, e também a albumina, né? Então a livre é a que não está ligada a nada. E a livre é que vai atuar no receptor, tá? Do ponto de vista prático, como a gente deve proceder na investigação. Uma testosterona total boa, você não precisa nem pedir a livre, né? Então, se está ali acima de 500, né? 400, 500, né? Ali para cima não precisa. Quando você tem aqueles valores meio limítrofes ali, é que vai fazer a diferença a livre. Você tem ali aquela testosterona ali de 250, 300, 350, você pede a livre, pode ajudar. Porque se ele tem uma testosterona de 350, por exemplo, e aí isso varia, tá? Se você botar referência para referência da livre. Mas, em geral, uma livre acima de 6, 6,5, já estaria dentro do normal. Então, nesses valores de testosterona total mais limítrofes, em torno de 300 ali, você pede uma livre, né? Se a livre realmente vier baixa, você pode caracterizar isso como hipogonadismo. Se a livre vier, então, um paciente com testosterona de 350, com a livre de 8, 9, normal. Tá, só para entender um pouquinho o que a gente está dizendo aqui, quer dizer, testosterona total é toda a testosterona que tem no seu corpo. Inclusive ligada a essas proteínas, a albumina e SHBG principalmente, né? Ótimo. A testosterona livre, ela é mais ou menos 2% do total dessa testosterona e é ela que vai agir, ela que vai estar sendo ativa. Ela que age no receptor. Exato. Então, quer dizer, no fundo, quando a gente está falando do ponto de vista clínico, a testosterona livre seria teoricamente mais importante do que o total, né? Seria. Por que você não dosa a livre como rotina? A livre não tem ensaio, né? Até onde eu sei, nem no Brasil tem ensaio para dosar a livre. Então, a livre ela é calculada. Então, ela é menos precisa, vamos dizer assim. Exatamente. Ótimo. Né? Então, existe uma fórmula que você coloca
testosterona total, albumina, SHBG, e aí você chega na livre. Então, a livre é mais complicada, mas isso aí que você falou, você pensando assim racionalmente, seria melhor ir logo para livre. Né? Ótimo. E você já falou um pouco do SHBG, que é uma proteína ligadora, então grande parte da testosterona está ligada a essa proteína, né? E é uma Isso, forma inativa, ou seja, quase que uma reserva de testosterona para isso. poder agir, né? Tem muitos Ah, outros que estão ligados em globulinas, né? Cortisol, por exemplo, né? exato. Testosterona, enfim. E quando, Estrógeno. e quando é que você dosa o SHBG? Para que você dosa ela? Então, no geral, a gente dosa exatamente nesses casos limítrofes. Né? Então, o paciente tem uma total. Porque é isso, se você tem menos SHBG, você vai ter mais testosterona livre, né? Se tem menos proteína ligadora, vai ter mais livre. Então, quando você tem ali aquela testosterona ali meio que no limite, 300, como eu falei, 300, 350, vale a pena fazer dosar o SHBG, dosar a albumina, porque aí você faz, normalmente você não precisa calcular, os laboratórios já calculam, já traz a livre calculada, né? Mas a livre calculada vai depender da albumina e da SHBG. Então, seria essa situação que você pede o SHBG, quando está ali um valor limítrofe. Quer dizer, no Para fundo, fazer o que você vai considerar é o total e a livre. Quer dizer, o SHBG e a albumina você vai medir só para poder ter esse cálculo exato. da testosterona livre. Ótimo. Isso. O SHBG vale assim, também para você, por exemplo, tem algumas situações que ele está baixo, tem algumas situações que ele está alto, né? Então, por exemplo, na obesidade ele está mais baixo, né? Isso quem usa anticoncepcional, aí falando de mulher, né? Então, a mulher que usa anticoncepcional ele está mais baixo, ele está mais alto, que diga. Então, tem algumas situações que ele vai para cima ou para baixo. E aí você vai, mas a utilidade maior dele é isso, é você ter ele para fazer o cálculo da testosterona livre. Ótimo. Qual que é a importância do cortisol? Quando que você solicita o exame de cortisol e qual que é a importância da relação testosterona-cortisol? Então vamos lá. Cortisol, também está na moda esse negócio de ficar pedindo cortisol. Então cortisol é outra coisa, separado, tá? Cortisol você pode ter a deficiência ou a hiperprodução. Cortisol. Em tese, a única relação que deve ter de testosterona e cortisol é assim, vamos lá. Investigando a testosterona, como eu falei, o hipogonadismo. Você depois vai pedir FSH-LH, tá? Como eu tinha comentado. Se vier baixo ou normal, sugere um hipogonadismo central. Quando a gente fala de hipogonadismo central, a gente está falando de hipófise. Hipófise tem vários outros hormônios que dependem da produção hipofisária, né? Além de testosterona, cortisol, IGF-1, que é o que vai dar origem vai estimular a produção do hormônio de crescimento. E também a questão da tireoide. Então, tem esses eixos. Então, se você está suspeitando, chegou à conclusão que ele tem um hipogonadismo central, hipofisário, você tem que investigar os outros hormônios da hipófise, porque muitas vezes você tem outras deficiências. Né? Você tem outras deficiências além da testosterona. Esse é o ponto principal na investigação de hipogonadismo, tá? Outra relação que você pode pensar é que pessoas que têm doença de Cushing, por exemplo, que é o excesso do cortisol, é uma causa de hipogonadismo. Né? O excesso de cortisol baixa a testosterona também. Né? Então, mas em tese são coisas separadas. Você não tem que investigar as duas coisas paralelas, não. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem essa relação da hipófise, porque a hipófise produz todas as... Basicamente, você vai solicitar os outros hormônios hipofisários quando você tem um hipogonadismo já diagnosticado de origem central. Tá, acho que tá claro. Exatamente. Então, assim, quando é muito baixo, João, e aí fala-se quando o testosterona está abaixo de 150 e tal, é bom já pedir até uma ressonância da hipófise, né? E aí você pode ver alguma lesão ali. Ótimo. Então, assim, dessa parte, se a gente for resumir, a testosterona, vamos dizer, acima aí de 400, não tem que se preocupar. Ali abaixo de 400 ainda é um normal baixo, então já começa a pensar, tem que entender um pouquinho melhor.
E Abaixo de 300 seria de fato uma testosterona baixa, né? vamos botar abaixo de 250, Abaixo de 200, 250, e aí a gente tem que considerar os sintomas, tem que considerar outras isso. coisas juntos, né? E aí é um passo a passo, né? Você tem que ir investigando, como muitas doenças endócrinas, você tem, o diagnóstico não é tão fácil, então você vai passo a passo, né? Deu o diagnóstico de hipogonadismo, vamos ver o que é que está causando, então vamos para onde? Próximo passo, né? Ótimo. Sempre. FSH, LH. Antes de chegar nisso daí, em relação aos exames ainda, a testosterona, tanto a testosterona como o cortisol, esses outros hormônios sexuais, o FSH, o LH também, eles podem variar ao longo do dia, né? Então, você tem um período pela manhã em que ele tende a ser mais baixo, depois ele vai aumentando ao longo do dia. Ah, como é que você leva isso em consideração para fazer um exame de testosterona? Normalmente exames hormonais, né? Cortisol é de manhã, porque tem essa questão, né? Mais alto de manhã o cortisol. Mas a maioria desses exames hormonais tem que fazer um jejum aí pelo menos 3, 4 horas, tá? Veja, vai ter variações, hormônios sempre variam. Por isso que é importante sempre repetir e ver a tendência. É diferente você fazer um exame de creatinina, um exame de TGO, TGP, que você fizer hoje, se fizer amanhã, vai dar praticamente igual. Hormônio, qualquer hormônio, ele varia, porque a maioria é pulsátil, né? Ele é secretado de forma pulsátil. Então, é por isso que é importante você repetir para confirmar e ver tendência. Claro, se você dosa a testosterona e vem 100, não tem dúvida que está baixo. Mas o ideal é sempre repetir. E quando você pega os guidelines lá de testosterona, ele sempre fala isso. Dosagem de testosterona baixa, confirmada, repetida e confirmada que é baixo, né? E aí normalmente a gente pede tudo no jejum, porque já vem tudo, né? Mas, assim, pode até não fazer no jejum, no jejum da manhã, mas pelo menos dá um intervalo de 3, 4 horas aí. Ótimo. Bom, então pegamos um paciente que já tem uma clínica compatível com o hipogonadismo, que você fez os exames, deu uma testosterona baixa, repetiu o exame, confirmou, e aí a gente tem os exames do FSH e o LH para Isso, poder caracterizar um pouco qual que seria a causa desse hipogonadismo, se seria isso, central ou se seria ah, claro, testicular, né? isso. Ah, o, o que muda em termos de causa? Quando você pensa, vamos dizer, no hipogonadismo testicular ou de origem testicular ou no hipogonadismo de origem central, da hipófise, né? Ah, o que você vai pensar em termos de causa? Então vamos lá. Então é isso. Você pede LH, FSH, e aí vai direcionar, né? Isso aí é fisiologia endócrina, né? Quer dizer, se a causa é no testículo, as gonadotrofinas sobem, né? Feedback, né? Então, se o testículo não está produzindo um hormônio, o FSH, LH, a hipófise vai tentar estimular para tentar produzir mais. Então, LH, FSH sobe. Se for o problema na hipófise, ela mesma já não produz, né? Então, já fica LH, FSH baixo ou normais, né? Que a gente fala. Inapropriadamente normais, né? Porque se a testosterona está baixa, era para ela estar alta. Se não tiver alta, é porque, né, a causa é central. Então, isso vai direcionar o próximo passo, né? Então, testosterona baixa, primeira coisa, confirmou hipogonadismo. Pediu LH-FSH, aí você divide em duas grandes causas, central ou hipofisária e testicular. Quando é testicular, então, como eu falei, você vai direcionar a sua investigação para o testículo. Então, aí você vai pedir ali um ultrassom testicular, ver se tem ali uma varicocele, uma atrofia, né? Alguma lesão testicular. Klinefelter, né? Que é uma síndrome, um problema do cromossomo, né? O XXY, né? Que estão aqueles homens que muitas vezes não sabem, tá? Aquele homem muito. Aí você começa a ver o fenótipo também. Homem muito alto, com ginecomastia, com braço grande, né? Envergadura grande.
né? E aí ele pode ter um Klinefelter que nunca foi diagnosticado. Então você vai diferenciar, então você vai FSH, LH alto, você vai focar no testículo. Então pede uma imagem do testículo, pensa em alguma cromossomopatia que pode estar relacionada a não desenvolvimento testicular. Né? Causas centrais, LH, FSH, você tem que focar na hipófise. Então pedir uma imagem da hipófise, né? Com a imagem da hipófise você vai ver se tem lesão e pensar sempre nos funcionais, que o que a gente falou é o que é mais comum hoje em dia, que é aqueles hipogonadismos que não tem uma lesão, que não acham lesão, que é muito relacionado ao quê? Obesidade, diabetes e uso prévio de esteroides anabolizantes. Então, quem já fez muito uso de testosterona, você não vai ter uma lesão orgânica lá, vai ter uma lesão funcional. Você usa tanto que você diminui a sua própria produção. Mas os exames vão ser compatíveis com o hipogonadismo central, nesse caso. Mais central. Como eu falei, a obesidade, o de uso de esteroides exógenos é central. A obesidade a gente fala que é misto, porque a inflamação também pode lesar o testículo. Mas o exame vai ser mais compatível com o central. O LH-FSH não vai estar, normalmente ele não está muito alto, não. Então é mais o central que você pensa nisso. Outra causa importante, né, aí do central que você pode pensar, aí, como eu falei, hiperprolactinemia. Prolactina baixa pode diminuir a produção de testosterona. Né? Ótimo. Então vamos lá. Então ficou fechado que tem um hipogonadismo de origem testicular. Então vai fazer investigação, vai procurar essas outras causas. Normalmente são causas, você acaba identificando uma causa. Vamos dizer, você vai achar uma varicocele, vai achar alguma síndrome genética. Tem que mandar para o urologista nesse caso, obviamente. Né? Meio que já sai um pouco do endócrino, porque são mais doenças urológicas. Tá. Né? E como eu falei, cromossomopatia, às vezes tem, não é tão raro não, tá, Klinefelter? Às vezes a gente diagnostica no paciente adulto. Tá, e aí eu não vou entrar muito no detalhe do tratamento, porque o tratamento vai depender de qual que seja a causa, né? Quer dizer, você não vai começar a repor testosterona num paciente que tem uma deficiência, que tem uma deficiência periférica, né? Uma deficiência testicular e que você não sabe qual que é a causa daquilo ainda, né? Quer dizer, então... Exato. Aí, por exemplo, se for um Klinefelter, aí realmente não tem como, você vai ter que, ele não produz, Sim, é um defeito. Você pode precisar repor ou não, mas aí aí você tem que pensar não só no hipogonadismo, mas sim no que está levando aquilo, né? Isso. Se for, por exemplo, uma varicocele, ele vai, normalmente vai tratar a varicocele, se precisar operar tudo, e ver se vai melhorar. Se não melhorar, você considera pode até repor, claro, sem dúvida. Tem que ir na causa, né? Tem que tentar ir na causa. Ótimo. E o central, que talvez seja a maior parte dos casos, né, de hipogonadismo. Para nós aqui. De fato, acho que... E aí talvez a principal causa seria um estilo de vida inadequado, né? Embora aí você tenha os outros problemas da hipófise. Então, nesses casos, você vai fazer a imagem da hipófise e toda uma investigação. Os hormônios, como eu falei. Vai pesquisar todos os hormônios hipofisários. Né? Então, você pede TSH, T4 livre, cortisol, ACTH, né? Você pede a prolactina, você pede o GF1, né? Você vai investigar, fazer o basal, investigação dos basais hipofisários, porque se você tem realmente o hipogonadismo central, pode ter outros. Agora, isso é um ponto importante. Por isso que normalmente você investiga esses basais hipofisários quando você tem uma testo mais baixa, entendeu? Fala-se abaixo de 200, 150. Por quê? A maioria das vezes vai ser um hipogonadismo funcional, por causa da obesidade. Então não vai ter os outros hormônios afetados. Só a testo. E normalmente nesses casos a testo não é tão baixa, abaixo de 150. Então nesse hipogonadismo da obesidade funcional, que normalmente a testo está ali, 200, 250, e o paciente é obeso, você não precisa também partir para uma investigação tão detalhada da hipófise, porque já sugere muito ser funcional. No funcional não é tão baixa assim. Em geral, não é tão baixa assim, abaixo de 150. Quando está muito baixa, sugere algo realmente mais, algo orgânico, né? Algum problema de fato ali na hipófise. Ótimo. Bom, e aí você faz a imagem na hipófise, faz toda uma investigação diagnóstica, os exames laboratoriais, tudo isso, né?
Se acha alguma causa estrutural ali, você vai tratar. Caso não acha, fica com uma deficiência orgânica. E aí, nesses casos, você também não inicia o tratamento com a testosterona, né? Quer dizer, você vai. Aí vamos lá. Então, numa deficiência, você achou algum problema estrutural ali, você vai, né? Muitas vezes tem que operar, às vezes é um adenoma hipofisário, você vai opera, enfim, isso aí que você falou, vai resolver o problema e ver como fica depois. Vamos ver se vai resolver. O funcional, de novo, tem que tratar a causa. Então, primeiro, falando aqui mais especificamente da obesidade, tratar a obesidade. Né? Tratar a obesidade, se for esteroide anabolizante, parar o esteroide anabolizante. E aí o seguinte, você precisa ver se ele vai conseguir manter os níveis de testo depois de tratar a causa, né? Então, por exemplo, você perdeu peso, tratou a obesidade, como é que fica a testo? Né? Se recuperou, tranquilo, ó, beleza, manter o tratamento do peso, né? Estilo de vida, remédios, se for o caso. Né? Se não recuperar, aí você vai ter algumas opções. Né? Então, clomifeno é uma, né? As principais aí, clomifeno, HCG, né, vai estimular o testículo a produzir testosterona. Tem gente que, aí, às vezes, em casos mais graves, já precisa ir para FSH recombinante. Né? Então, você está dando as gonadotrofinas, né, para estimular o testículo. E aí aqui está a questão. Isso devia ser em último caso. Aí você fazer a reposição com teste. E aí para o resto da vida. Aí seria uma reposição. Né? Tá. Porque ele tem uma hipogonadismo funcional que não conseguiu melhorar. Então, quer dizer, você, antes de chegar nisso, quer dizer, você fechou um diagnóstico de uma testosterona baixa, de origem central, funcional. Bom, vamos tentar estimular, claro, mudar, fazer todas as mudanças de estilo de vida, que são importantes, e junto com isso, o uso do clomifeno como primeira opção aí, para E estimular aí depende, pode ser HCG o também. HCG também. Depende muito da causa e também, por exemplo, a gente está falando da obesidade, mas se for uso de esteroide anabolizante, se o cara usou por muito tempo, é difícil o clomifeno dar conta. Então, às vezes, você já associa clomifeno com HCG para ver se recupera. Tá. Né? Isso, normalmente, ele faz antes de partir para uma reposição de teste mesmo. Porque se for fazer a reposição de teste, ele vai usar para o resto da vida. Seria o último caso, né? Exato. E aí, que era o outro ponto que eu queria chegar, é quando repor a testosterona. Então, basicamente, você vê que é um caminho muito longo, né? Tem que ter uma testosterona baixa, tem que ter, né? ela tem que ter sido feita em mais de um teste, você tem que identificar que de fato é uma deficiência de origem central, que não tenha outros fatores que estejam causando, que seja mais funcional, que já tenha feito um teste terapêutico com clomifeno, com o HCG, que não tenha respondido a isso, bom, aí você vai pensar no uso da testosterona exógena, né? Então, você vê que a maior parte das pessoas que estão aí fazendo uso, muito provavelmente não passou. Quer dizer, só simplesmente teve um resultado ali de testosterona baixo e, bom, vamos repor a partir disso, né? Então, muitas vezes limítrofe, né? Não é nem baixo. Exato, e aí já repõe. Não faz todo esse processo. Uma coisa importante nessa decisão aí de como tratar é a questão da fertilidade. Porque quando você toma, né, testosterona exógena, você está comprometendo a sua fertilidade. Então, se por acaso o paciente realmente tiver um hipogonadismo central, que você está tratando a causa, por exemplo, peso, e a testosterona não está subindo, e você realmente precisa tratar essa testosterona. Se o paciente não quer ter filho, ou já tem filho, não tem mais pretensão de fertilidade, você pode até considerar dar testosterona, né? E aí já, claro, no nível de reposição, né? Não é no nível de anabolizante, é no nível de reposição. Ótimo. Eu vou chegar nisso já em relação aos efeitos do tratamento. Só queria aproveitar aqui e colocar um estudo que a gente vê muito na medicina esportiva, né? Um estudo que avaliou 689 atletas de elite, né? E mostrou que 25% deles apresentavam nível de testosterona abaixo do que a Associação Internacional
de atletismo considerava como limite inferior para os homens, ou seja, considerava que de fato como uma deficiência de testosterona. E ainda Era assim atleta eram de pessoas que quê? estavam competindo assintomáticos, nenhum sintoma de deficiência, que estavam competindo em mais alto nível, né? Então, Era atleta de quê? atletismo, né? Atletismo. Atletismo. E quando a gente fala que a nível que a Associação Internacional de Atletismo considera, por quê? É porque aí existe os processos para autorização de uso terapêutico, né? Quando a pessoa ganha uma autorização para usar uma medicação que seria doping, né? Uhum. Então é por isso que eles usam essa definição. Então é mostrar que o fato de ter uma testosterona num nível baixo, não necessariamente aquilo lá precisa ser tratado, né? Isso. E indo na mesma linha, quer dizer, um outro estudo com atletas já sêniores, né? Então não lembro agora qual que era a idade que eles consideravam que isso, acho que 60 anos, coisa assim, que 50% deles, acima de 70 anos, então não tá aqui, 50% deles apresentavam níveis hormonais de testosterona baixos, né? E apesar disso não tinha nenhuma diferença comparado com outros atletas em relação à função erétil, a níveis de depressão, outros sintomas aí da deficiência de testosterona. Então, mais uma vez, não é porque tem uma testosterona baixa que a gente vai repor, acho que já está bem claro isso aí, né? E isso tem que ter os sintomas, os sintomas têm que direcionar. Se você tiver a testosterona mais tendendo a baixo, não sentir nada, qual é o problema disso? Ótimo. Uma Ah, coisa importante no esporte, João, eu não sei se você vai falar, é da síndrome Reds, né? a síndrome Rett eu não tinha preparado nada específico aqui, mas sem dúvidas ela Vale está. citar, que é a Relative Energy Deficiency in Sport, né? Que é exatamente a baixa hormonal devido a muito, o gasto energético muito maior, né? Então, em atleta de elite, assim, principalmente atletismo mesmo, né? Que eles são mais magros e tal, então isso pode dar. Então, a testosterona. Então, ele tem que lembrar que a testosterona, ela vem do colesterol, tá? Então, se você tem um déficit muito grande calórico, né? E no atleta, como o gasto calórico é muito alto, então ele é mais propenso a ter isso, você pode ter uma deficiência de testosterona. Eu já vi deficiência de testosterona no menino adolescente com 12% de gordura corporal, né? Então, assim, abaixo de 15 já tem a gordura corporal muito baixa pode levar, é uma das causas de hipogonadismo funcional também. Então, obesidade também muito baixa. Então, os dois extremos são ruins, né? Ótimo. Pra... Bom, a gente tem aí uma discussão também sobre o RED-S, né? De fato, é um problema e que tem sintomas muito parecidos com os da deficiência de testosterona, né? Mas aí tem uma história clínica bem caracterizada, tudo isso, quer dizer, aí você falou de percentil de gordura, mas é muito variável também, né? Tem É atleta muito masculino variável. que está com 7% e que aquilo É, tá bom para ele. Tem outros que estão com 12% que exato, aquilo lá é baixo, né? Então, exato. é uma outra discussão, outro diagnóstico diferencial, acho que muito bem lembrado aí, né? Existe alguma contraindicação para o uso da testosterona? Então, a testosterona, vamos lá, os cuidados tem que ter com testosterona, né? Próstata, né? Então, a testosterona estimula a próstata, né? Quem já tem história aí de câncer de próstata, HPV, tem que ter cuidado, né? Seria uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação, mas seria um cuidado. Câncer de próstata, sem dúvida, é uma contraindicação. Doença hepática, né? Com alterações aí de enzimas hepáticas, tal. E aí não é contraindicação, mas ficar de olho quando está tomando no hematócrito. Então, de contraindicação mesmo, basicamente é o câncer de próstata, né? Tá, Contraindicação para não iniciar, hiperplasia prostática, relativa, uma né? contraindicação relativa. Tem urologista que, né, você tem que ver caso a caso. É claro, vai aumentar o risco de isso piorar, né? Mas se for um paciente realmente que precisa, você tem que ver caso a caso. Sem dúvida é uma avaliação que cabe muito aí ao urologista nesses O casos, né? urologista tem que participar dessa avaliação, sem dúvida, nesse caso. Tá. Qual que é o papel da testosterona no tratamento da síndrome da fragilidade do idoso? Então, vamos dizer, só para síndrome de fragilidade do idoso, a gente está falando de idosos
que tem uma reserva funcional muito baixa, geralmente associada a uma massa muscular, a uma perda de massa Uhum. muscular, uma perda de força, né, e uma capacidade funcional muito baixa. Né? Ah, qual que é o papel da testosterona para esses pacientes? Existe essa discussão, né, de você, somente naquele idoso muito frágil, às vezes dar um pouco de testosterona pode, né, revigorar ele. Tudo bem, pode ser, tá? Isso aí são alguns casos específicos. Agora você vai ver como está a testosterona dele também, né? Lembrando que no homem, né, a gente não deve usar o termo andropausa, né? Já é sugerido de não usar porque o homem não tem aquela queda abrupta dos hormônios como a mulher, quando entra na menopausa. Então, o homem é uma queda progressiva. Então, normalmente, quando a gente fala desses idosos muito frágeis, são aqueles super idosos, né? Acima de 80, 85, 90 anos, que realmente têm um hipogonadismo pela idade. Então, faria sentido você dar testosterona, até porque ele realmente tem um hipogonadismo pela idade. E isso iria ajudar ele a revigorar, né? Ajuda hoje em dia a gente sabe a importância da massa muscular, né, para os idosos, principalmente. Então, Ótimo. muitas vezes você pode dar, além do, claro, de estimular exercício resistido, né, ingesta proteica e um pouco de testosterona pode fazer com que esse idoso ganhe massa muscular e ele vai ganhar sobrevida. Claro, sempre Ótimo. tendo cuidado com a próstata, porque idoso também já tem mais, né, a próstata mais aumentada e tal. Legal. Bom, a sarcopenia acho que entraria um pouco na mesma linha de raciocínio, né? Quer dizer, paciente com um quadro de sarcopenia e deficiência, acho que a É, reposição entraria acho nisso. que tudo passa pela deficiência, né? Exato. Tudo passa em confirmar a deficiência. Não faz sentido você dar testosterona para um idoso que tem a testosterona de 500. Não faz sentido. Ótimo. Qual Tudo a passa. relação da testosterona baixa com a osteoporose? Né? E se existe indicação de repor testosterona no paciente masculino com osteoporose? Então, a testosterona ela é importante para a formação dos ossos, tá? Inclusive para o pico de massa óssea. Então, aqueles pacientes hipogonádicos, por exemplo, que tem Klinefelter, ou seja, ele tem um hipogonadismo ali desde a puberdade, ele não desenvolveu muito bem a puberdade. Esses pacientes tendem a ter massa óssea já mais baixa, porque ele não desenvolveu pico de massa óssea. É um dos motivos que o homem tem um osso mais forte, entre aspas, do que mulheres, né? Porque o homem tem mais testosterona que a mulher. Então, a testosterona, a estrógeno também é importante, mas a testosterona também é importante para a saúde óssea. Na osteoporose masculina, então qual é a ideia aqui? Você trata, como eu falei agora há pouco, tudo passa pela deficiência. Tá? Então, se ele tem deficiência, hipogonadismo, você pode dar testosterona. Claro, depois de investigar, ver a causa, aquela coisa toda que a gente conversou. Mas se ele tem osteoporose, você trata a osteoporose também com medicação específica para a osteoporose. Então, você trata os dois separadamente, tá? Normalmente é assim que se faz. Você trata a osteoporose e trata o hipogonadismo de forma separada. Claro, o hipogonadismo é uma das principais causas de osteoporose masculina. Então, num paciente com osteoporose, homem com osteoporose, sempre deve ser investigado hipogonadismo. Aí é um motivo de investigar mesmo que ele não tenha sintomas sexuais, né? Ótimo. Mas você trata as duas coisas juntas. Ótimo. Bom, a gente já discutiu aqui, acho que não é sempre válido enfatizar, né? Acho que qualquer sociedade médica séria, sociedade de medicina do esporte, sociedade de endocrinologia, de urologia, condenam o uso por motivos estéticos ou por motivos de ganho de performance, né, da testosterona. E é o que eu quero discutir um pouco com você aqui, quer dizer, por que toda essa preocupação? Né? Então, quais são os efeitos colaterais do uso da testosterona exógena? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é em relação à saúde cardiovascular. Né? De que forma que o uso da testosterona exógena pode atuar na doença cardiovascular? Então, a testosterona, veja, lembra que a testosterona é um hormônio anabolizante, ela estimula o ganho de massa muscular. Coração é músculo, né? Então, pode dar hipertrofia cardíaca,
né? Estimula o crescimento do coração, aumenta o risco de doença cardíaca. Então, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular, hipertrofia cardíaca, aumenta o risco cardiovascular de você ter um infarto, um derrame. Então, estou focando aqui na parte cardiovascular porque foi o que você perguntou. E é realmente uma das grandes complicações do uso prolongado de testosterona. De vez em quando a gente sabe de alguém aí, né, principalmente quem faz é o nome do esporte lá que CrossFit, halterofilismo. Halterofilismo, porque é um esporte que não tem doping, né? Tem Exato. doping, então as pessoas, todos ali são dopados. Na verdade, falam que o halterofilismo é um esporte que, na verdade, quem ganha é quem se dopa mais. Isso é até um problema pra gente que atende, tá? Atleta. Porque atleta de halterofilismo a gente sempre fica sem saber o que fazer. Eles tomam, todos tomam. Então, de vez em quando a gente sabe de alguém que morreu aí, de repente, fez uma morte súbita. Provavelmente ele já tinha uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, fez lá fez lá um infarto, né? Então ele já tem complicações. É a principal causa de morte, né? Por uso de esteroides anabolizantes, é a cardiovascular. Já que você falou isso aí, só para te assustar um pouco mais, eu não sei se você está sabendo, mas já está em programação, montando toda a programação para ter uns jogos no estilo de Jogos Olímpicos, me esqueci o nome agora, mas onde o uso de anabolizantes não vai ser controlado, ou seja, no fundo eles estão estimulando que as pessoas usem os Nossa. anabolizantes justamente querendo avaliar como que o corpo vai reagir com isso no meio esportivo, né? Então, E quem que está organizando isso? eu não sei te falar direito, mas já isso é uma competição internacional com várias modalidades esportivas e que está já em Ah, fase avançada de programação. Enfim, isso eu não sabia. é. Vamos lá, saindo da parte cardiovascular, bom, e aí tem outros efeitos também, né, sobre Isso. colesterol, sobre outros fatores de risco cardiovasculares também. Então você tem, exato, aumento de colesterol, acho que isso aí entraria até na parte cardiovascular, mas aí você vai ter, como eu falei, próstata, né? Você tem aumento do hematócrito, que também aumenta o risco cardiovascular, né? Então, aumento de próstata, câncer de próstata, doença hepática, né? A testosterona está sendo metabolizada ali no fígado. Então, doença hepática. Aí você tem outras questões, né? De queda de cabelo, acne. Claro, você vai ter o ganho de massa muscular. Então, próstata, cardiovascular, queda de cabelo, acne, doença hepática, tá? Câncer Mudanças de de próstata. voz, né, mas embora acho que mais perceptível Aí em mais para mulheres, mulher. né? Mais mulher. Mais mulheres, né? Aí mulher você vai ter as transformações, ela vai virilizar, né? Se for em mulher, Exato. ela vai. Veja, a gente usa testosterona para quem é transgênero, mulher que quer virar homem. Então, se a mulher começa a usar, ela vai virilizando. Então, ela vai engrossando a voz, o clitóris aumenta, ela vai ficando, né, com a massa muscular muito alta. Então e aí, para a mulher, às vezes, esse efeito é pior, de queda de cabelo, né? A mulher começa a ter queda de cabelo, acne, a pele fica ruim, se incomoda muito mais a mulher, né? Então, tem todas essas complicações. E aí, Ginecomastia também, né? Seria um outro efeito ia falar colateral. agora de ginecomastia e a fertilidade, né? Então, Exato. você compromete a fertilidade, quem quer ter filho, e ginecomastia, né? Porque você tem a questão da aromatase. A testosterona vira estrógeno, o estrógeno vai lá e estimula a mama. Então, ginecomastia é outra. E tem as complicações de parar. Então, esse é o ponto. Tá, Aí, só se antes de você... chegar a isso, eu ainda incluiria aí complicações ortopédicas também, que é um pouco a minha área, né? E basicamente a gente está falando o quê? Porque você tem uma hipertrofia muscular muito grande, mas os tendões não. E aí é muito comum lesões de tendões, lesões ligamentares nesses pacientes. Então, pacientes que estão em uso de anabolizantes e que têm esse tipo de lesão, e às vezes é aquela coisa, rompe o bíceps, depois rompe o outro, aí rompe o quadríceps, o outro, que começa a ter lesão muscular quase que Quer no dizer, o corpo tendão inteiro, não né? acompanha, né? O Exato, tendão acho não que acompanha. existe. E em relação ao câncer, você falaria especialmente de câncer hepático e câncer de próstata. Né? Intestinal também. Tá. Mas o que chama mais atenção é o da próstata. Doença hepática, né? Geral.
e câncer de próstata. E outra coisa que é importante, que é bem importante, é a questão psicológica, né? Então, esses pacientes que usam doses anabolizantes, né, da testosterona, eles ficam mais agressivos, né? Então, eles cometem mais suicídio, ansiedade aumenta. Tem até um caso de um avião que o piloto do avião bateu numa montanha lá no leste europeu há uns anos atrás e depois foram ver que ele estava em uso de esteroide anabolizante. Quer dizer, a pessoa fica, né, a personalidade muda, né? E aí, quando você para, vem o contrário, deprime, né? Então, a testosterona, o humor levanta o humor, quando você para, o humor vai lá para baixo. Então, você tem essa questão do humor é importante também. O libido é a mesma coisa, né? Você aumenta o libido, na hora que para, Na cai o hora que libido, né? para, Então, exato. tá, Então, tem as complicações de usar por muito tempo e aí tem as complicações de parar. exato. Esse é o, né? Esse é o Tá, aí problema. eu acho que é uma outra discussão longa, quer dizer, como parar o uso de anabolizantes, a gente tem a programação de fazer mais conteúdos Faz nesses sentidos, né? isso. Uma frase que é muito dita, né, por quem, vamos dizer, por entusiastas aí dos anabolizantes, é de que a diferença entre o remédio e o veneno estaria na dose, né? Ou seja, ah, em baixas doses a testosterona traria benefícios, em altas doses ela vai trazer efeitos colaterais, né? Existe uma dose segura para testosterona? Esse é o ponto, não existe. Meio que, veja, é o que eu falo para os meus pacientes, é você jogar, gamble, né? Jogar na loteria ali, jogar um jogo, uma aposta. Claro que quanto menos você tomar por menos tempo, menos chance de você ter complicações, mas isso não quer dizer que existe uma dose ali que você pode tomar e não vai ter. Você pode ter problemas com doses pequenas, como você pode tomar doses maiores e eventualmente não ter problemas. Então é uma aposta. Se existisse uma dose segura mesmo, até tanto, não vai estar problema, ok, mas não tem. E mesma Então, coisa em relação a tempo, né? Quer dizer, você pode tomar um único ciclo ali e desenvolver todos esses efeitos colaterais e isso não isso, pode não ser reversível. E outros casos que estão há mais tempo usando. É quase como o tabagismo, né? Quer dizer, você tem a pessoa que fuma isso, a vida inteira e não vai ter problemas isso. e tem outros que fumam muito menos e que E vão, tem. vão ter seus problemas, né? É isso. Não dá, a questão é que não dá para dizer, não existe uma dose segura, né? Então, claro, quanto mais tempo e a maior a dose, maior a chance de você ter um problema. Ótimo. Essas pessoas que acabam, vamos dizer, às vezes até por uso recreativo, né, o uso por performance, por estética, acabam desenvolvendo esses efeitos colaterais, especialmente quer dizer, a inibição do eixo e a baixa de produção de testosterona, aí essas pessoas vão ter indicação de uso para o resto da vida. Aí, de fato, se você tomou tanto, né, que você não recuperou mais, você agora tem um hipogonadismo de fato, né? Ficou irreversível. Então você vai ter que, assim, você pode, como eu falei, tenta estimular, dar clomifeno, dar HCG, né? Mas ver que não dá certo, vai fazer uma reposição como quem tem hipogonadismo mesmo, irreversível. Ótimo. E Né? vamos dizer, os efeitos colaterais, mesmo no hipogonadismo, também existem, né? Quer dizer, o risco também aí é uma questão só de risco-benefício, né? Então, a pessoa que tem a deficiência justifica o uso e correr o E risco, né? Quer dizer, se basicamente seria tiver isso. realmente a deficiência, justifica o uso. Legal. Né? Acho que se fosse só colocar um detalhe mais aí em relação ao esporte, né? Isso é muito, isso que a gente está discutindo aqui é muito comum no esporte. Acho que você sabe que a testosterona é doping, né? Só que muitos atletas fizeram uso de testosterona em algum momento da vida e desenvolveram um hipogonadismo, né? Ah, a Associação Mundial Antidoping ela tem critérios clínicos para liberar medicamentos ou substâncias que sejam proibidas pelo código, né? Então, por exemplo, no caso da testosterona, sim, existem
em casos em que o atleta pode usar testosterona, especialmente Insulina para quando diabético, né? É um exemplo também. é um exemplo, o Klinefelter, a varicocele, enfim, você tem doenças que estão causando, doenças de hipófise, eventualmente, que levaram a uma deficiência, e aí você tem que usar dentro, é deliberada para usar numa dose que seja para elevar os níveis no nível terapêutico, né? Mas Uhum. um detalhe que eu acho que é importante colocar aqui, Leonardo, é que existe um item adicional que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que para ter essa autorização, a deficiência de testosterona ela não pode ser consequência do uso prévio de uma substância proibida pelo código, né? Então, nesses casos, qual que é a recomendação? Se tem uma deficiência, você precisa tomar, mas aí você não vai poder competir mais, né? A não ser que tenha uma deficiência por um motivo específico, né? Exato, mas ela Como o não pode Klinefelter, por estar exemplo, associada ao uso prévio de uma ao uso substância prévio, proibida. Então, quer dizer, nesse caso, não é que não tem indicação, mas ela não vai ter uma liberação para prática esportiva, para a né? prática. Exato. Entendi. Legal. Ah, os esteroides, eles causam dependência química, vamos dizer, do mesmo jeito que, vamos dizer, ela leva a sintomas que são positivos, né? O grande problema da testosterona é que ele funciona, né? Diferente de outras preocupações que a gente tem na medicina que fala, não, isso aí não funciona, isso aí... Não, a testosterona ela funciona, ninguém tem dúvidas disso, né? Isso. Esses efeitos positivos, eles vão levar de alguma forma a uma dependência química, da mesma forma que você tem com outras drogas recreativas? Vai, porque é o que a gente fala, né? É um hormônio que ele é estimulante, né? Então ele dá disposição, ele dá energia, ele vai dar bem-estar, vai dar autoestima. Então, quando você para aquilo, é como se fosse uma abstinência de uma droga, né? Então você vai ter esse efeito aí de adição, addiction, né? De vício, né? Como qualquer estimulante. E eu falo isso para meus pacientes. Eu acho assim, ninguém manda em ninguém, você quer usar, você usa, mas eu acho que é como tratar como se fosse isso aí, uma droga, né? Quem usa cocaína diz que é uma sensação ótima. Diz que é uma sensação que eles adoram, né? Então, cigarro, quem fuma, gosta da sensação, né? Então, acho que essa questão da testosterona é isso. Dá uma sensação de bem-estar, dá autoestima, dá energia, mas tem as consequências, né? Então, se a pessoa quer tomar, que tome sabendo das consequências, igual quem fuma sabe que não é bom. Eu acho que é importante colocar isso aqui, porque a gente vê muito aquela questão de ver os halterofilistas, ver pessoas às vezes na rua que você olha claramente usuários de esteroides anabolizantes, você olha para a pessoa, você vê, fala, pô, que abuso. E as pessoas falam, pô, como é que ela faz aquilo? Como é que ela chega nesse ponto? Que coisa feia, que coisa. E muitas vezes essa pessoa está fazendo, ela já perdeu o controle sobre aquilo, né? Quer dizer, ela já virou uma doença, inclusive os psiquiatras têm sido muito envolvidos no É tratamento uma doença disso daí, é psiquiátrica uma doença também. psiquiátrica, né? Isso. E essa pessoa, ela, do mesmo jeito que um viciado em crack não consegue parar, o usuário de esteroide não consegue parar, né? E aí, Isso. para isso, existem profissionais que estão se especializando em como tirar o esteroide Como tirar? anabolizante dessas pessoas, né? Então, Já tem ah, já tem um posicionamento da Endocrine Society sobre isso, inclusive. Como proceder à retirada, né? exato, legal. A último E ponto, uma das opções, João, que ele cita nesse, nesse guideline aí você não parar de vez. Até uma, né? Exatamente para não dar essa queda, você deprime. Então uma das opções é você ir diminuindo aos poucos, para depois parar, exatamente por esse efeito de vício mesmo, né? De adição. E o agravante, o que agrava é que, diferentemente de álcool, de droga ilícita,
que são totalmente desestimuladas por todo mundo. O esteroide anabolizante não é, né? Tem médico que diz que não tem problema. E tem paciente que fala, não, eu estou usando com acompanhamento médico. Mas está usando. Que diferença faz? Está usando. E estão usando só para repor. Essa é uma coisa que a gente ouve Só muito, para né? repor, exatamente. É. É só para Usei repor. um tempo só para repor. Isso é o que a gente mais ouve. Sendo Só que para depois vai estar baixo, aí vai ter que repor de novo. E aí, como é que fica? Só para finalizar aqui, quer dizer, uma vez que você tem indicação que você vai prescrever a testosterona, como é que ela costuma ser prescrita? Oral, intramuscular, transdérmico? Existe alguma preferência para isso? Não. Então vamos lá. Primeira coisa, evitar manipulados, né? Essa coisa hoje em dia de não, no manipulado você pode fazer o hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico é o hormônio que tem na farmácia. Né? É um nome bonito que inventaram para fazer manipulado e quem está prescrevendo ganhar em cima disso, né? A comissão. Então, na farmácia, a gente tem os injetáveis, né? E tem o gel. Né? Que tinha uma época que tinha no Brasil aqui o desodorante, mas não deu certo, saiu. Então, o que a gente tem, basicamente, hoje, de farmácia e aprovado e que deve ser usado no hipogonadismo é o gel e as injeções. As injeções tem deposteron, durateston, tem o Desilato, né, que é aquela que é a cada 3 meses, que é mais estável, e tem o gel, o androgel. Então, aí E, tem essas formas. tá, e uma vez que comece o uso, a ideia é que o uso seja pro resto da vida, né? Acabar sendo, né? Esse é o ponto. Porque quanto mais você usa, menos você produz. Então, Ótimo. né? Você está repondo uma coisa que... Primeiro, o certo é, se você vai repor, é porque você tem um hipogonadismo irreversível. Então, você já chegou a essa conclusão, né? De que é irreversível, de que a causa, você tentou tratar a causa e não deu certo. Então, você vai repor o que é irreversível. Então, vai ter que ser direto pro resto da vida. A não ser que desenvolva um câncer de próstata, alguma coisa, aí você vai ter que ver se vai valer a pena continuar ou não, né? Ótimo. Leonardo, acho que era essa a discussão, acho que deu para aprofundar bem, acho que tem muita coisa para se falar da testosterona, como Muito. retirar a testosterona, enfim. Espero contar com você em outras discussões aqui e queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, João. É um tema hot topic, né? Um tema que está em alta e que a gente vê cada vez mais, né? Os pacientes tomando testosterona sem precisar. Mas agradeço aí o convite e a participação. Obrigado. Obrigado mais uma vez.